Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a bordo da Mimosa, família. Seguimos aqui destino, já é madrugada, seguimos em direção à Agrestina. Estamos agora saindo da nossa cidade, Caruaru, já estamos até fora dela, né? Mas meus nobres e queridos irmãos, o desespero, a falta de opção não é motivo pra gente errar sempre. Pois se olhar bem, se prestar atenção, vai ver que existem opções melhores, existem até atos melhores de se fazer do que apoiar um cara como Sérgio Moro. Eu venho seriamente preocupado com isso porque os planos dele, principalmente para a economia, eles são piores do que o que Guedes faz hoje. Sérgio Moro é um cara totalmente entregue ao sistema e a favor de todo tipo de intervenção internacional dentro do Brasil. A prova disso, e eu digo prova mesmo, está aqui na grande mídia. E eu gostaria que quem apoiasse ele falasse sobre isso. Nem que seja para distorcer, porque o negócio tá feio. Tá na UOL, tá na O Globo, e a notícia é a mesma. Dória e Moro selam um pacto de não agressão, ou seja, nenhum vai falar mal do outro. Diz inclusive que eles estavam se reunindo às escondidas, longe da opinião pública. E para quem não entende de política, quem é leigo, quem acompanha o canal aqui já sabe. Dória é o cara que foi para a China, querer trazer os bancos chineses para cá, mandou fechar os comércios e até soldar a porta dos comércios que precisavam abrir para não morrerem de fome nesse ano passado, de 2020. Multou, perseguiu seus próprios cidadãos. A revolta foi tão grande em São Paulo que ele foi o único governador que precisou de escoltas. A polícia dormia em frente ao apartamento dele, para você ver como canalha é esse cara. A maioria das matérias que eu li dizia que ele fez, né, um pacto de não agressão pelos próximos meses, meus irmãos. Os portais de informação deram até a data que esse acordo foi celebrado, chamado inclusive de pacto. Olha só, meus irmãos, pacto. Tem a presença do espiritual aí também. Foi na quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, em São Paulo. Dizem que inclusive, dependendo, né, dos resultados que vai aparecer, um pode desistir para apoiar o outro. Isso é o que diz as más línguas, meus irmãos. E o Dória é o cara que quer privatizar tudo. Sérgio Moro pensa do mesmo jeito. Quem está por trás do Dória, quem dá dinheiro para a campanha deles, que não é outro a não ser eles, especialistas em pastel de vento. Esses caras estão por trás do Dória. E aí eu quero que você raciocine junto comigo, meus irmãos. Esses caras têm muito dinheiro, tá certo? Eles têm muito dinheiro. É uma potência mundial. É o grande dragão vermelho descrito na Bíblia, na minha opinião. Esses caras estão por trás de Dória, certo? Dória, que tá mais sujo do que pau de galinheiro, tá certo? O cara que não tem popularidade nenhuma, o cara que não anda tranquilo nas ruas, ele tem medo, ele precisa sempre estar com um monte de segurança ou com a polícia escoltando ele. Um cara que não é popular. Então por que é que Sérgio Moro estaria interessado na opinião dele? Sérgio Moro, esse que já mostrou que é um cara orgulhoso. O Bolsonaro, quando foi falar com ele logo de cara, que não tinha essa chance toda de vencer a eleição, ele nem sequer deu moral. Essas imagens estão aí na internet se você procurar. Por que é que esse cara agora vai ouvir um peso morto como Dória? Porque Dória não vai ganhar mais nunca, nem para governador. Imagine para presidente da República. Não tem lógica, você não consegue entender por que ele faria esse tipo de aliança. Agora, se você começar a pensar que Dória pode ser, nesse caso, uma ponte, como assim, Davi, uma ponte? Ele vai ligar Sérgio Moro aos mesmos patrocinadores que já são do Dória, que estão vendo que Dória não ganha nem para síndico de prédio. Então Sérgio Moro poderia ser um bom bote salva-vidas, já que esse barco, que era o Dória, está afundado. Entende, irmãos? Eu vejo dessa maneira. Uma das melhores coisas que o Cabo Daciolo falou nas eleições passadas, durante os debates, foi que ali existia dois grupos. Não era outra coisa a não ser isso. E Dr. Enéas muito antes já tinha explicado isso. O que nós temos hoje como líderes na política são verdadeiros representantes dos interesses internacionais dentro do nosso país. E esses caras, meus irmãos, têm isso nas suas testas estampado, carimbado. Nem disfarçam. E naquela ocasião o Cabo Daciolo disse: ali tem um lado representando o interesse dos Estados Unidos, nesse caso o Paulo Jegues com a sua marionete Bolsonaro, e do outro lado os interesses chineses. Dessa vez quem venceu foi o lado americano. Mas aí, meus irmãos, é aquele exemplo que eu falo para quem é lá de nós entender. É Fred versus Jason. Quando dois monstros se enfrentam, como Alien versus Predador,
Qualquer um que saia vencedor vai acabar com o mocinho. Nesse caso você, eu, entende? Até porque, meus irmãos, isso é uma coisa de berço. Você acha que essa programação toda que você assistiu durante a sua infância, mostrando que o Brasil não faz nada direito, que os melhores especialistas estão lá fora, que aqui é um país pobre? Quantas vezes você já ouviu isso? Somos um país pobre, nós não temos dinheiro, nós não temos recurso. E aí Enéas, quando pegava essa turma e colocava todos no bolso, mostrava que eles são analfabetos, só sabem repetir mesmo o que é ensinado. Dizia, como nós somos pobres, se nós temos tudo aqui? As maiores tecnologias são feitas com a matéria-prima daqui, nióbio e quantzo. Tudo que é de moderno precisa disso. Agora mesmo estão falando que a bateria criada com nióbio, ela pode durar muitas vezes mais e ser carregada rapidamente. Então você vê como Deus abençoou essa terra, meu irmão. Ele colocou tudo aquilo que a gente precisa aqui. Agora, o Brasil é um país gigante e eu tenho vídeos aqui, eu acho que ainda deve estar no ar, um vídeo onde a gente fala do sucateamento do exército, pessoas lá de dentro dizendo que nós não aguentaríamos 20 minutos de treta se houvesse, e basta você ver quantos soldados se tem no Brasil e quantos estão fazendo patrulhamento. Eu já citei isso para vocês, mas vale a pena repetir que a própria rede podre de televisão fez uma matéria onde eles encheram uma Paraty de pó e empacotaram como se fosse cocaína. E eles atravessaram diversas vezes as fronteiras sem nenhum momento serem parados. Os caras não colocaram nem película no carro para não atrapalhar. Acho que lá na 15ª, 16ª vez foi que pararam. E aí recolheram o carro. Não, agora a gente vai ter que examinar para mostrar serviço, né? Para a vergonha ficar menor. Mas isso é proposital, meus irmãos, porque as nossas riquezas, e tinha denúncias, claro que nunca foi provado, mas sobre o PT, né? Que o próprio PT liberava para que os países comunistas conseguissem levar muitas das nossas riquezas totalmente grátis para financiar a ditadura deles. É por isso que o PT e o Brasil, no caso, seria uma liderança nesse regime, porque o Brasil era o que estava financiando. Financiando como, se nós não temos dinheiro? Meu irmão, estou dizendo para você, nós somos o país mais rico. Muita riqueza sai para nossa fronteira. É como se fosse um dinheiro não declarado, entende, meus irmãos? Um tesouro não declarado aos próprios brasileiros. Então, essa terra é rica, embora o povo de fato seja pobre e seja explorado. E os países lá fora estão muito interessados nisso aqui. Então, há uma verdadeira disputa, uma luta grande entre eles. Infelizmente, assim como nesses filmes, desses monstros que se enfrentam, independente do King Kong ou Godzilla que vem a vencer, a terra é arrasada. A Vale, né? A Vale do Rio Doce, a empresa, nossa empresa que era Vale do Rio Doce, hoje só é Vale, que foi o maior assalto à nação brasileira, ela é uma bela prova disso. Você vai vendo que eles de fato levam as nossas riquezas e vai ficando o que no lugar? Vai ficando buracos, vai ficando os acidentes, né? As obras da natureza, como Brumadinho, como em Brumadinho, como a outra que eu não lembro agora. E engraçado, meus irmãos, é que a mídia não consegue enxergar o óbvio, né? Eu lembro que eu vi umas matérias antigamente falando, provavelmente, né, foram as perfurações da Vale que causaram os problemas lá. E eu mostrei na época, eu peguei um documento, né, de um policial, de um delegado, na verdade, um delegado competente, que queria realmente mostrar serviço. E o cara, meus irmãos, para você ter uma noção, para você ter uma ideia, ele conseguiu uma quantidade de documentos relatando que a Vale tinha sido avisada, que existia fortes indícios, que as explosões que estavam tendo ali estavam sendo fortes demais, um monte de coisa que eu não vou repetir aqui, até porque o vídeo foi censurado justamente por isso. Mas assim, na cara, a coisa toda. E não foi pra frente. Até hoje você ainda vê, né, propagandas da Vale aqui dizendo, olha como o nosso serviço é bom. A Vale tem acionistas hoje, meus irmãos, que nós nem conhecemos, nem sabemos quem é. Estão lá no anonimato. Aí os liberais dizem, mas o Brasil ainda é dono. Sim, o Brasil ainda é dono, ele tem participação. Mas o que se vendeu foi o controle dela, como o Dr. Enéas bem explicou. Quem comprou passou a dizer por quanto vender, a quem vender, a quantidade que se tira por dia, tudo passou-se a esses donos internacionais que nós nem sabemos o nome de todos. Então você vê um país rico ficando de fato pobre. E todos os políticos que fazem parte dessas ideias, você tem que riscar, meu irmão, da sua lista. Você tem que ir em cima disso. Ah, Davi, mas os outros são piores, meus irmãos. Mas esse aí que está escancarado, como Sérgio Moro e Dória, não tem o que falar, não tem o que dizer, não tem o que pensar. Se é para ir para as urnas, votar num desses caras, é melhor você ficar em casa. É muito melhor. Pelo menos você vai poder dizer, olha, a culpa não é minha. Não fui eu que ajudei a colocar um troço desse lá.
A gente sabe a importância de tirar Bolsonaro e Lula, mas não pode ser nenhum desses caras, meus irmãos. Não pode, simplesmente não pode. Então você que compreende isso, meu irmão, me ajude compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a verdade, porque só ela liberta, meus irmãos. Chega de ficar na mão desses caras. Eu tô chegando aqui meu destino, já estamos aqui na cidade de Agrestina, para quem não conhecia, tá certo? Uma cidadezinha muito aconchegante, família. E qualquer hora eu venho aqui mais cedo, venho de dia, aqui já é madrugada, vocês estão vendo aí, já tudo fechado. Mas qualquer hora eu venho aqui de dia, mas mesmo à noite, ó, ela é bem clara, bem uma cidade topada, eu gosto daqui. Enfim, não esquece de dar os 2 produtos do Astra aí, você adquirindo, você passa a concorrer o próprio carro ou 25 mil reais a sua livre escolha. A gente volta amanhã, se o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.